Bom dia para todos vocês, alunos. Nós estamos aqui para mais uma aula de Matemática 3 na nossa unidade 20, onde a gente vai trabalhar com cones. Vamos trabalhar com volume, um pouquinho de área lateral, vamos ver um ângulo aí específico que só os cones têm, mas é algo bem tranquilo, principalmente porque vocês já tiveram aula de pirâmide e cilindro, então um cone que é meio uma junção dos dois vai ser algo bem suave para vocês, tá bom? A gente já está tendo essa aula aqui, aliás, vai ser postada na manhã do último dia que eu vou dar a aula de revisão, que a gente está tendo presencial ali no cursinho. Então, hoje que vocês estão assistindo é uma quinta-feira, então tem hoje as aulas de hoje e tem as aulas de amanhã. Caso vocês queiram ver, tirar dúvida da minha matéria, tem como hoje à noite, às 7 horas. E se vocês quiserem tirar dúvida de qualquer outras matérias, que sejam de quinta ou de sexta, ainda estão disponíveis, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa aula. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com vocês a definição e trazer os elementos que a gente tem nesse nosso cone, que vai deixar tudo isso mais tranquilo. Mas como eu disse, vocês viram pirâmides e já viram cilindros também. Então não vai ter nada de uau, tão novo aqui para vocês. É nada mais, nada menos que uma junção desses dois que eu acabei de falar. Mas primeiro a gente vai ter o nosso plano, um plano inicial, e nele a gente tem a nossa base, que no caso do cone é uma circunferência, tá bom? Então aqui é a nossa base. E daí o que vai acontecer? Numa circunferência, a gente tem o nosso raio, que é a distância da circunferência até o centro do centro do círculo, centro da circunferência. Então aqui a gente tem o nosso raio da base, beleza? Outra coisa que a gente vai ter que vai ser importante para definir isso, vai ser o vértice. O vértice é um ponto qualquer que está fora do plano, ele necessariamente tem que estar fora do plano. Sendo fora do plano, qualquer ponto é válido como vértice. Esse aqui vai ser o nosso vértice. E o que vai ser o nosso cilindro? Vai ser a gente unir, por exemplo, um ponto qualquer aqui da base, um ponto qualquer aqui da nossa circunferência da base, até o nosso vértice, que a gente vai chamar de geratrizes. Se a gente pegar todas as geratrizes somadas aqui, isso vai ajudar a formar a área lateral do nosso cilindro. Então, ó, por exemplo, eu não coloquei, obviamente, todas as geratrizes, né, até porque são infinitas, mas isso aqui é um exemplo de geratriz. Ela une um ponto dessa circunferência base até o nosso vértice. E isso aqui formado é o nosso cone. Gente, cone é algo bem autoexplicativo, até porque a gente está muito acostumado a ver no trânsito. Então, é uma figura que a gente já está bem acostumados. Tudo bem que o cone no trânsito não tem a pontinha final que é necessária, mas vocês conseguem entender dessa forma. E algo não palpável que eu coloquei aqui vai ser a nossa altura, tá bom? Que é o que? A distância, é a menor distância entre o vértice e esse plano aqui. Então, ó, coisas importantes que a gente vai trabalhar muito. A base, né, o raio da base. As geratrizes vão ser de extrema importância, então é o que? É a distância entre um determinado ponto da base até o vértice e a nossa altura que eu acabei de explicar, tudo bem? E falando agora sobre cone reto, a gente só vai trabalhar nessa aula com cones retos, senão dificulta um pouquinho a gente trabalhar com eles. Então, ó, percebam que um cone reto é o quê? Dizemos que um cone é reto quando a projeção ortogonal de V coincide com o centro da base. Caso contrário, dizemos que é um cone oblíquo. Como assim? Então, se você fizer aqui é o nosso vértice, que a gente vai chamar de V. Se você fizer a sombrinha dele em um cone reto, vamos dizer assim, ele vai dar bem aqui, ó, no centro da nossa circunferência. Isso aqui vai caracterizar um cone reto, beleza? E o que vai ser um cone oblíquo? Um cone oblíquo vai ser quando isso não acontecer. Quando esse segmento central aqui, ó, que liga o vértice até até o centro da base, não for perpendicular ao plano da base aqui, ó. Vocês percebem que aqui ele é perpendicular, já que ele não é tão perpendicular. Aliás, não é nada perpendicular, tudo bem? Então essa é a diferença. Um cone reto é um cone reto, um cone oblíquo é um cone que é tortinho, é meio caidinho, tá bom? E o que vai ter já de primeira curiosidade, primeiro fato útil no nossos cones retos? A gente vai ter o caso do cone equilátero reto. E o que acontece? O diâmetro da base, ou seja, essa distância aqui, ó, o diâmetro da base, que é 2 vezes o raio, vai ser igual à altura. Então, essa distância aqui também vai ser igual à altura. E a gente consegue perceber uma coisa muito importante nesse nosso cone aqui. Primeiro, esse... Opa! Isso aqui vai ser a nossa altura. Isso aqui vai ter a distância da nossa altura, tá? Esse segmentozinho aqui no centro. Tudo bem? Isso aqui vai ser a nossa altura. E nós temos que aqui vai ser o nosso raio. A distância do centro até a circunferência. Então, esse aqui é o nosso raio.
E também nós vamos ter o quê? Isso aqui vai ser a geratriz. Esse segmento mais longo aqui. Espera aí que eu já vou passar o laser por cima para vocês entenderem. Então, ó, aqui vai ser a nossa altura, certo? Tem a mesma distância da altura. Aqui vai ser o nosso raio, que é a distância do centro da circunferência até a circunferência em si. E aqui vai ser a nossa geratriz, que isso aqui é uma das geratrizes, como eu falei. E a gente percebe que formou um triângulo retângulo aqui quando esse cone for reto, tá bom? Então a gente tem que r ao quadrado mais h ao quadrado é igual a g ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Com isso a gente chega nesse resultado aqui, ó. A giratriz ao quadrado ela vai ser igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado quando a gente estiver tratando de um cone equilátero reto, tudo bem? Aliás, um cone qualquer reto, isso já está valendo, não necessariamente precisa ser equilátero. Mas tudo bem, um cone reto vai ter que valer essa propriedade aqui, tá bom? E isso vai nos auxiliar muito a calcular algumas coisas. Tratando sobre a nossa seção meridiana. E o que vai ser a seção meridiana? Aliás, eu falei seção meridional no caso do cilindro, né? Tava errado, gente, perdão. É seção meridiana. Vai ser basicamente a gente cortar. Aqui, ó, fiz até a demarcação já. Vai ser como a gente cortasse no meio o nosso cone aqui. Então seria como a gente cortasse aqui, ó, bem no meinho e obtivesse esse triângulo. No caso de um cone vai ser um triângulo, tá bom? Então igual esse aqui é o triângulo, que é a seção meridiana desse nosso cone aqui. Então aqui tem a medida da geratriz, certo? Porque é essa medida aqui que é a medida de uma geratriz. E aqui vai ter a medida de duas vezes o raio, porque aqui um raio, dois raios. Então duas vezes o raio. E como que a gente calcula essa seção meridiana? Qual que é a área dela? Vocês lembram que no caso de um triângulo, a gente calcula comprimento da base vezes a altura dividido por 2? Então aqui, ó, comprimento da base, 2r, vezes a altura h, dividido por 2. Então é 2r vezes h dividido por 2. Ou seja, r vezes h. Ó, a área da nossa seção meridiana vai ser igual a r vezes h. E isso a gente utiliza para calcular em alguns exercícios, tá bom? E no nosso cone, assim como na pirâmide, assim como no caso do nosso cilindro, perdão, a gente vai ter a área da superfície. Então, a área da superfície de um cone reto. É meio difícil imaginar, né? Às vezes até eu mesmo tenho dificuldades em visualizar isso, que quando a gente abre um cone, ele vai ficar dessa maneira, um cone reto, lembrando vocês. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, aqui é a nossa base, né? Isso aqui é tranquilo de vocês visualizarem, isso aqui é o círculo da base. E aqui, quando a gente abre o cone, a parte lateral dele fica dessa maneira aqui, tudo bem? De tal forma que essa parte aqui meça 2π raio, que é o quê? Que é a circunferência aqui, porque tem que ter a mesma medida. E aqui meça a geratriz. Como que a gente vai calcular as áreas? Então, a área da base é a mesma de um cilindro comum, é a mesma que a gente sempre usou. A área da base vai ser igual a π raio quadrado, que é a área de um círculo. Círculo com raio R, igual ao nosso caso aqui. Área lateral. Área lateral vai ser π vezes R vezes G. Tudo bem? É meio difícil demonstrar isso aqui para vocês. Acho que, se não me engano, tem no livro de vocês como entender. Mas não vou ficar fazendo aqui detalhadamente para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos. E daí, se vocês somar os dois, colocar tudo em evidência certinho, vocês vão ver que a área total vai ser dada por essa fórmula aqui. π vezes R, abre parênteses, R mais G, tudo bem? Isso aqui não é difícil de entender, não. É só, se você não quiser memorizar dessa forma, é só você somar a área da base com a área lateral que você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Isso aqui é só uma forma mais abreviada de escrever, tudo bem? Então essas são as maneiras que a gente utiliza para calcular a área da superfície de um cone reto. E agora é a única coisa que o cone vai se diferir do cilindro e da pirâmide. O que que é? Ele vai ter um ângulo. Como assim? É o ângulo da lateral do cone. A gente basicamente pegou, abriu o nosso cone, então igual eu tinha mostrado antes, e ele vai ter um ângulozinho ó, aqui em cima, lá perto do vértice, tá bom? Um ângulo, aliás, centrado ali no vértice. Quando a gente abrir ele, ele vai ter um ângulozinho aqui em cima. E como que a gente calcula esse nosso ângulo? Na apostila de vocês também tem a demonstração de como a gente chega nessa fórmula. Mas o ângulo vai ser dado com 360 vezes o raio e tudo isso sendo dividido
pela nossa geratriz, tá bom? E daí com isso a gente consegue descobrir qual que é esse ângulo, no caso aqui é alfa, mas qual que é esse ângulo que vai estar representando ali, usando só essa fórmula com o raio e com a nossa geratriz. E para treinar o que a gente acabou de ver sobre o ângulo central, a gente já tem aqui um exercício, aliás, bem específico, da nossa apostila que fala o quê? Calcule o ângulo central da superfície lateral de um cone reto aberto de raio 4 e altura 3. Então, primeira coisa, vamos pegar as informações que a gente já conseguiu juntar. O raio vai ser igual a 4 e a altura vai ser igual a 3. Eu coloquei na ordem invertida aqui, mas enfim, raio igual a 4 e altura igual a 3. Com isso a gente já pode calcular? Não, porque a gente precisa saber qual que é o tamanho da geratriz. A nossa fórmula do ângulo central da superfície lateral utiliza a geratriz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar duas formulinhas aqui que eu mostrei até agora. A primeira é como descobrir a geratriz. Lembra que eu mostrei lá primeiro, que vale para qualquer cone reto? E o segundo é para descobrir, aí propriamente dito, o nosso ângulo central. Primeiro, para descobrir a geratriz, a gente sabe quanto é R, que R é igual a 4, e H é igual a 3. Então, a gente vai ter o quê? Que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. Então, 16 mais 9 é igual a geratriz ao quadrado. Ou seja, a geratriz ao quadrado é igual a 25. Então, a nossa geratriz vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é igual ao nosso número 5, e a gente já pode guardar isso, tá? Então, a gente agora já pode calcular o nosso ângulo, que a gente tem o raio e a gente tem a geratriz. Substituindo na fórmula, a gente vai ter o quê? O ângulo é igual a 360 vezes 4, que é o raio, dividido por 5, que é a geratriz. 360 vezes 4 vai dar 1440, né? Então, o ângulo alfa vai ser igual a 1440 dividido por 5. Fazendo a divisão aí, cada um faça a divisão, isso aqui vai ser igual a 288. E, aliás, eu acho que na apostila de vocês o resultado está incorreto, que ele coloca 228 na alternativa certa, né? Então é isso, o resultado é 288, e com isso a gente descobriu, acabou de descobrir, qual que vai ser o ângulo central da superfície lateral do nosso cone aqui que o exercício solicitou. Falando do volume de um cone, e para a gente que já trabalhou pirâmide, não tem segredo absolutamente nenhum aqui. Vai ser exatamente a mesma maneira. A gente vai descobrir qual que é a nossa área da base aqui, então a área desse círculo da base, e a gente vai multiplicar pela altura e depois dividir tudo por 3. Ou seja, o nosso volume vai ser dado por 1/3 de π raio quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Com isso a gente já consegue calcular a nossa altura tranquilamente. A nossa altura não, nosso volume tranquilamente. Não tem segredo nenhum nesse tópico. Então a gente chega aqui no nosso exercício número 1 para trabalhar essa ideia de volume. Ele fala o quê? Um cone reto de 6 centímetros de raio da base tem volume de 12 raiz de 2 vezes π, ou seja, ó, percebam aqui que o nosso π ele não está dentro da raiz, tá bom? Então 12 vezes raiz de 2 vezes π centímetros cúbicos. Então esse é o volume dele. Calcule a área total da superfície desse cone. Primeira coisa é que o exercício está errado no enunciado. Eu não sei se ele erraram no enunciado ou se erraram na resposta, mas enfim, a resposta que ele colocou no livro de vocês, na apostila de vocês, ele considera que o diâmetro é de 6 centímetros e não o raio da base, e por isso eles vão ver que chega lá um resultado diferente. Mas vamos considerar que 6 centímetros é o raio mesmo, igual o livro fala, só que vamos chegar numa resposta diferente da dele. Então isso é comum, não se preocupe, tá? Então, ó, um cone de 6 centímetros de raio. Então, o raio vai ser igual a 6. E o volume? 12 vezes raiz de 2 vezes π. Isso aqui vai ser o nosso volume. A gente já consegue relacionar esses dois, porque a gente viu que volume é igual a 1/3 de π raio quadrado vezes h. A gente tem o volume, a gente sabe que 1/3 é 1/3, que π é igual a π, e a gente sabe qual que é o número de raio ao quadrado, porque a gente sabe quanto é o raio. Só vai faltar a gente descobrir o h para calcular a área total da superfície desse cone aqui, igual ele pediu. Então, vamos substituir aqui nessa formulinha os valores que a gente sabe. Então, aqui a gente tem o volume vezes 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Vamos levar esse 6 ao quadrado aqui. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, ou seja, 36. Então, 12 raiz de 2π é igual a 1/3 de π vezes 36 vezes h. A gente faz o quê?
Esse π que está multiplicando, aliás, eu já até coloquei aqui, já passei o slide sem querer. Esse π que estava multiplicando, a gente tira aqui e tira com esse aqui. Porque tem um π multiplicando os dois lados, então a gente só pode tirar um com o outro. Seria a mesma coisa que a gente dividir os dois lados por π. E daí a gente vai obter esse resultado aqui. 1/3 de 36, ó, 1/3 vezes 36 é igual a quanto? É 36 dividido por 3. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 12. E daí a gente chega no resultado que 12 raiz de 2 é igual a 12 vezes h. Então a gente pode só excluir os 12 dos dois lados, que é a mesma coisa que a gente dividir por 12 aqui e dividir por 12 bem aqui. Com isso a gente vai chegar no nosso resultado de que h é igual a raiz de 2. Isso a gente pode anotar aqui, ó, h vai ser igual a raiz de 2. Essas informações aqui a gente ainda não descobriu qual que é a área total, mas a gente já tem essas três coisinhas aqui, a gente tem a fórmula também da área total que a gente viu nos slides anteriores. Então vamos passar, vamos guardar essas informações, nós vamos colocar em outro slide com mais espaço. Então, ó, obtivemos aqui um novo slide tal, com todas as fórmulas necessárias. Aliás, a gente vai precisar saber qual que é a giratriz para calcular a área total, e a giratriz a gente consegue obter com base no raio e na altura. Então, vamos continuar. Substituir aqui, ó, lugar de raio a gente coloca 6, no lugar da altura a gente coloca a raiz de 2. 6 ao quadrado é 36. Raiz de 2 elevado ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, é o próprio número 2. G é igual a 30, g ao quadrado é igual a 36 mais 2, ou seja, é igual a 38. Então, g vai ser igual a raiz quadrada de 38. Com isso, a gente já pode colocar nessa formulinha da área total. A área total vai ser igual a quanto? Π vezes 6 vezes 6, que é o raio, mais raiz quadrada de 38. Não tem como a gente deixar de uma forma melhor que isso. A gente tem como deixar de um jeito que vai ficar basicamente a mesma coisa. Então, a gente não vai trabalhar em cima disso, tudo bem? Então, a gente chegou aqui, a área total da superfície vai ser essa aqui, vai ser dado por essa formulinha aqui, como eu disse, diferente da apostila de vocês, porque lá a resposta está incorreta. Qualquer dúvida que tiverem nesse exercício, podem mandar para mim. E o último tópico que eu vou falar com vocês hoje vai ser o tronco do nosso cone. O que vai ser? Vai ser basicamente igual ao tronco da pirâmide. A gente tinha um cone se formando ali, passou outro plano e ó, cortou ele. Com isso a gente vai obter o quê? Vai obter uma base superior e uma base inferior. E a distância entre essas duas bases, ou seja, a altura de uma base até outra, que a gente vai chamar de K. E tem como a gente calcular o volume e a área lateral desse cone. Essa áreazinha lateral aqui, óbvio, quando ele for reto, tá bom? Só que, vocês viram lá que a fórmula do tronco da pirâmide a gente não usou para absolutamente nada. E, por incrível que pareça, a fórmula do volume do tronco da pirâmide a gente vai usar para alguma coisa. Esse exercício, aliás, eu achei um exercício na apostila de vocês que vai trabalhar com isso. Mas saber a área, como calcular a área, vai deixar vocês mais confusos, mais uma fórmula e não cai em absolutamente nada que a gente encontra por aí. Então, eu não vou nem colocar a fórmula aqui da área. Se vocês tiverem curiosidade, tem como ver na apostila de vocês ali. Mas a forma de calcular o volume desse tronco aqui vai ser o volume do tronco é igual a π vezes o k dividido por 3. Multiplica daí o r ao quadrado, ou seja, o raio maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, que é esse aqui de cima, mais o raio menor elevado ao quadrado. E com isso a gente sabe o volume desse nosso tronco. Vamos fazer um exercício, como eu falei, para lembrar bem, para memorizar bem essa formulinha aqui. Então, exercício de número 9, exercício da Mackenzie, e fala o quê? Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone reto, conforme a figura. Então, ó, percebam que é a mesma coisa que um cone, só que esse cone aqui está de ponta cabeça, vamos dizer assim, né? E aí ele fala o quê? Supondo que π é igual a 3. Normalmente a gente deixa o valor em função de π, mas ele falou aqui, π é igual a 3, então você vai ter que usar isso. Sempre que você obtiver, então, o valor em relação a π, que está em função de π, você vai ter que multiplicar por 3 aqui. O volume máximo de líquido que ela pode conter é... Então, ele quer saber o quê? O volume dessa nossa xícara aqui. E o que vai acontecer? A gente tem aqui quanto que vale o raio maior e quanto que vale o raio menor. O raio maior vale 8? Não, o raio maior vale 4. O que vai acontecer? O raio é só metade disso aqui. Isso aqui tudo é um diâmetro. Isso aqui vai valer 4. E isso aqui vai valer quanto? Raio menor vai valer 2, tudo bem? Então, raio maior é 4, raio menor é 2.
E o K, que vai ser essa alturazinha, é de 6 centímetros, tá bom? E agora a gente tem todas as artimanhas necessárias para a gente conseguir calcular qual que vai ser o volume da nossa xícara. Lembrando que π é igual a 3, ele pediu para a gente considerar isso. Isso, e aqui a gente tem a fórmula, né? Muito necessária, obviamente. Vamos passar a slide que a gente tem mais espaço, mas vocês vão ver que é bem tranquilinho esse exercício aqui. Então, aqui as minhas informações. E vamos só substituir aqui na nossa fórmula geral. A gente vai ter aqui, ó, no lugar de K, eu coloquei o 6. Aliás, perdão, gente. O K aqui é igual a 6. Coloquei 3, né? Nem lembro como está no slide anterior. Que é igual a 6, ó. Estou desenhando pelo mousepad, aí tá meio ruim. Mas enfim, aqui o nosso K é igual a 6. Então, por isso que no lugar de K aqui eu coloquei 6. Aí 6 dividido por 3, aí a parênteses, raio maior ao quadrado, raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Vamos multiplicar tudo isso aqui, né? Então, por exemplo, o nosso 4 é isso que a gente vai fazer primeiro? Então nosso 4 ao quadrado é igual a 16, nosso 4 vezes 2 é igual a 8, nosso 2 ao quadrado vai ser igual a 4. E eu só troquei lugar aqui, o 6 e o π. Em vez de colocar π vezes 6, eu coloquei 6 vezes π. Não vai mudar absolutamente nada. Então, percebam que 6 vezes π dividido por 3 vai ser igual a quanto? Igual a 2π. Então, a gente coloca aqui 2π. E agora a gente soma tudo isso que está aqui dentro dos parênteses. 16 com 4 vai dar 20. 20 com mais esse 8 aqui, 28. Então, vai ser 2π vezes 28. Beleza? Nisso a gente multiplica o 2 com o 28, vai ser 56. Então vai ser 56π o resultado total. E tá certo, já acabou? Não, porque ele falou que a gente tem que considerar π como sendo igual a 3. Então a gente coloca um 3 aqui no lugar de π. 56 vezes 3, que isso vai ser igual a 168. Então, nosso resultado a gente obtém que o volume desse nosso tronco é igual a 168 centímetros cúbicos, eu acho que ele diz, né? Então, esse aqui é o resultado de vocês. Não lembro que letra que dá no gabarito, mas o exercício aqui está finalizado. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre cones. Como eu falei, é algo que vocês já iam conhecer, a maioria dos elementos e a maioria das continhas que a gente ia fazer. Se tiveram alguma dificuldade, então, podem mandar para mim. Como eu disse no começo da aula, a gente está tendo as nossas revisões lá no cursinho. Se você quiser aparecer, tirar algumas dúvidas em relação a alguma matéria, pode aparecer ainda, tem 2 dias. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula, unidade 21. Acho que a gente vai trabalhar com esferas, que é a nossa última unidade, a nossa última aula antes do vestibular de vocês.